Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar um pouquinho sobre a situação do João Campos, o prefeito do Recife, e a possibilidade dele ser candidato ao governo do estado. Existem duas bases muito importantes para o João Campos nessa pré-candidatura, se ele for realmente candidato. Existem duas bases muito importantes que são o voto no sertão, o voto no interior, mas principalmente o voto no sertão, e ainda o apoio de Lula. Essas são bases muito importantes para a candidatura de João Campos. E eu estou dizendo isso porque algumas coisas vêm acontecendo e aconteceram nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e que não ajudam muito o prefeito do Recife nessa candidatura, nessa possível candidatura. Eu sempre digo possível candidatura porque, apesar de os aliados dizerem que ele é candidato, apesar de parte da imprensa ter certeza que ele é candidato, ele nunca admitiu que ele é candidato, ele nunca disse que vai ser candidato ao governo do estado. Então, enquanto ele não admite isso, enquanto ele não diz que pretende ser candidato ao governo do estado, realmente é difícil de você fechar o diagnóstico e dizer que realmente, ok, ele está no jogo. Então, por enquanto, é especulação. Mas dentro dessa especulação, a gente precisa dizer quais são as principais bases para ele, certo? São três bases principais. Primeiro é a vantagem. Vamos lá, vamos com três bases. Não são duas, eu disse que eram duas, mas não são duas, são três. As três bases principais. A primeira é a penetração digital. Ele tem uma força digital muito grande. Ele tem um engajamento, ele gera um engajamento muito grande, tudo que ele faz. Então ele consegue chamar muito a atenção. O João Campos, ele tem essa capacidade, ele adquiriu essa capacidade a partir do trabalho que a comunicação fez com ele nas redes sociais, tá? Esse é o primeiro ponto. E talvez o mais importante, porque é algo dele, ele que construiu isso. Os outros dois pontos, as outras duas bases, que a gente pode chamar o tripé, vamos chamar de o tripé da pré-candidatura do João Campos. O tripé, primeiro, a popularidade dele. Ele tem uma popularidade muito alta, principalmente digital, mas tem uma popularidade muito alta, e ela já é sério digital. Primeiro ponto. O segundo pé desse tripé, a segunda base desse tripé, é o apoio de Lula. O apoio de Lula em Pernambuco é muito importante. Bastante, é algo essencial nesse momento, porque a popularidade de Lula em Pernambuco é muito grande. E a terceira base desse tripé é a penetração no interior, que aí ele consegue através do sertão. Por algum momento, por um determinado momento ali, o João ele tinha garantia, uma certa garantia dessas três bases, desses três pés, tá? Ele tinha a popularidade maior do que qualquer um, não tinha como bater essa popularidade dele, certo? Era algo que parecia impossível bater a popularidade dele digital. Realmente ele era quase uma unanimidade, se reelegeu com muita facilidade na prefeitura do Recife, usando essa popularidade também. Então, assim, você tinha realmente uma coisa garantida ali. A outra que ele tinha também era o apoio de Lula. E ele tinha esse apoio de Lula, e pode continuar tendo, deve continuar tendo, mas ele tinha esse apoio de Lula garantido para ele. Era como se fosse algo que não tinha chance de o PSB não ficar com o PT para ele. O PT estava com o PSB, Lula estava com o PSB aqui em Pernambuco. Segundo ponto. Terceiro ponto é a penetração no interior, principalmente no sertão. Eu digo principalmente no sertão porque é difícil bater a Raquel Lira no Agreste. Mas no sertão, o sertão é como se fosse um campo verde, um campo aberto para os dois, porque quem tem preponderância no sertão é a família Coelho. E quem era que estava mais próximo da família Coelho, quem está mais próximo dos Coelho nesses últimos tempos é o João Campos. União Brasil, que é o partido presidido pelo Miguel Coelho, está hoje, inclusive, junto na prefeitura do Recife, tem um secretário, o secretário de turismo é
do União Brasil e é ligado, é uma indicação de Miguel Coelho, então da família Coelho. Então o João Campos, por determinado momento, ele tinha esses 3 pés, essas 3 bases com ele, muito fortes, mas muito fortes mesmo. O que é que acontece ao longo do tempo? Ao longo do tempo a gente foi vendo o seguinte: a popularidade do João Campos caiu? Não caiu. Mas ela começou a sofrer alguns abalos por conta do trabalho de vereadores de oposição na Câmara dos Vereadores do Recife, que começaram realmente a questionar a prefeitura e conseguiram mobilizar e gerar um engajamento importante. Isso foi detectado já no início, quando eles começaram a legislatura, essa última legislatura, começou em 2025. Quando começou isso, a gente chegou a escrever na coluna Cena Política, eu cheguei a falar aqui também em áudio, em vídeo, tudo sobre isso, e isso ainda ia chamar a atenção, porque era uma oposição que ainda era minoria na Câmara de Vereadores, continua sendo minoria, mas é muito barulhenta, e barulhenta do tipo que gera engajamento nas redes sociais. Então isso acabou afetando de alguma forma, afetando de alguma maneira essa popularidade que tem o João Campos. Ele perdeu a popularidade? Mais uma vez, não, ele continua sendo muito popular, mas ele começou a ter abalos. No caso da popularidade digital, a governadora Raquel Lira começou a crescer também. Então ela também reage nas redes sociais e começa a crescer. E isso também acaba servindo como um fator de instabilidade para o João Campos nessa base, nesse ponto. E aí, ok, mas ele continua popular? Continua. Então esse seja talvez a base onde ele ainda é menos afetado. Nas outras bases, aí você tem alguns problemas. No caso do apoio do PT e do apoio de Lula, principalmente, porque o que importa mais é o apoio de Lula, não o apoio do PT. O apoio do PT é importante, mas mais importante do que isso é que ele traz Lula. E aí, o apoio de Lula começou a ficar dividido e começou-se a falar em palanque duplo. Lula tem uma relação muito boa com a governadora Raquel Lira e a tendência, porque Lula é pragmático, ele não quer perder voto de ninguém, então a tendência é que ele tenha palanque duplo, triplo, ele apoie todos os candidatos a governador, ou quase todos os candidatos a governador. Então ele vai apoiar, da mesma forma que apoia João Campos, ele apoia Raquel Lira. E se essa era uma base importante para João Campos, passa a ser uma base que tem uma certa fragilidade, porque não é somente dele. A governadora Raquel Lira também vai ter esse apoio. E no outro lado você tem o terceiro pé, a terceira base, que é os votos ali, o apoio no sertão, e que ele tinha garantido com os Coelho, inclusive ocupando uma secretaria na prefeitura. E o que é que acontece agora, depois dessa operação que aconteceu recentemente, que envolve Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho, que é o deputado federal, filho dele, e o irmão Miguel Coelho, esse apoio, ele continua precisando dos votos no sertão, mas fica difícil de se aproximar muito, de aparecer muito com o Miguel Coelho, pelo menos por enquanto a poeira não baixa. Então, o que você tinha ali, os 3 pés, essas 3 bases que você tinha com muita segurança, agora estão todos um pouco abalados. Então, isso dificulta um pouco essa candidatura. Por isso que tem gente que já começa a dizer que pode ser que o prefeito João Campos desista ou que resolva buscar um outro caminho. Por enquanto, não há nenhum indício disso. Por enquanto, todos dizem que ele é, sim, candidato. Mas a situação hoje já é bem diferente da situação que tinha, por exemplo, há um ano, quando ele tinha acabado de se reeleger na Prefeitura do Recife. Esse é o JC para Ouvir Análise. Eu sou Igor Maciel. Obrigado, valeu, até amanhã.